Meu irmão, abre comigo aí a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 8 ao 11. Página 1043 da Bíblia. Tessalonicenses são duas cartas bem curtinhas, que às vezes é bem difícil de achar, porque é bem pequenininho. Então, página 1043. Achou? Amém? Posso ler? Diz o seguinte: mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amém? Amém. Irmão, acontece o seguinte. Sinta-se à vontade. Acontece o seguinte. Eu não sei vocês, mas hoje, enquanto o pessoal estava cantando ali, o Gui fez aquela introdução falando da conversa de Jesus com o publicano e com aquelas pessoas que se reuniam ali falando da salvação. E a canção veio de encontro com a mensagem de hoje para falar a respeito do quanto nós entendemos e compreendemos essa segurança que temos em estar guardados pelo nosso Senhor Jesus. Sabe, guardado é tipo assim, amparado, seguro, em segurança nas mãos dele. E depois, a próxima canção, que foi a canção do Kleber Lucas, Meu Alvo, que é uma canção que eu gosto muito há muito tempo, né? Porque ela é antiga, né? E ela fala a respeito de nós prosseguirmos na direção do nosso alvo, que é Cristo, e que nada pode nos deter se nós perseguirmos a Ele, nós andarmos na direção e buscando o alvo que é o próprio Cristo. Mas nesse caminho de fé, nessa caminhada cristã, nessa perseguição ao nosso alvo que é Jesus Cristo, nesse prosseguir em caminhar na direção dele, muitas coisas acontecem na nossa fé. E acredito que exista um amadurecimento dessa fé, se nós continuarmos a andar nessa direção. Se nós pegássemos, se existissem registros, eu até tenho alguma coisa lá em casa, mas das primeiras mensagens que nós fizemos aqui há 7 anos atrás, nós íamos ver que existe uma diferença muito grande em alguns aspectos. Não só em segurança e conhecimento da palavra e tudo mais, não estou falando desse aspecto. Mas estou falando a respeito de algumas coisas que Deus foi trabalhando dentro de nós como igreja. Olha para a pessoa que está aí perto de você, olha só para ela aí, né? Dá um sorriso para ela e diz assim: isso é igreja, irmão. Entendeu? Isso aqui, ó. Essa reunião daqueles que são chamados para fora de um sistema para viver juntos, andando juntos na direção de um caminho que é Cristo, sendo salvos por Ele e tendo como objetivo da sua vida viver uma vida de amor e de gratidão.
E esse amor e essa gratidão só é possível pela fé que temos num Cristo, naquele que foi o Messias, aquele que veio para nos salvar e se entregou por amor a todos nós. Isso é a igreja de Cristo, ok? Mas o que acontece? A nossa fé, ela tem sido estimulada desde sempre, né? Ela tem sido estimulada desde que nós éramos pequenos. Quer ver? Quantos aqui tiveram o privilégio de não apanhar do seu pai? De não apanhar. Nunca foi agredido pelo seu pai. Vou falar de pai primeiro, depois a gente fala pelo seu pai. Quantos tiveram o privilégio de nunca ser agredido pela sua mãe? Ninguém? Camila também, mãe também. Ó, viu? Ufa, se salvou uma. As mães ficam mais em casa, né? O pai está trabalhando, aquela coisa toda. Mas eu tive o privilégio de nunca ter apanhado assim, do pai. Porque eu me lembro, assim, uma vez ele me deu um tapa na boca, porque eu mandei ele calar a boca quando eu era pequeno. E eu nunca mais... nunca tive outra experiência assim, mas não chegou a ser uma tunda. Mas já da mãe eu apanhava quase todo dia, né? Só que tinha uma coisa. Mesmo a mãe, né, não me agredia assim, né? Parece, né, mãe? Né? Senão a pessoa vai olhar tu com essa tipóia e vai pensar assim, ó, mexeu com ungido. né? Mas não tem nada a ver. Mas eu era criança, aprontava horrores, né? Mas mesmo apanhando dela todo dia, quase todo dia, né? Tinha um dia que não me lembro desse, né? Mas tinha. Ela sempre olhava para mim e dizia o seguinte: quando teu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Não, mãe. Eu preferia apanhar do que ela contar. Mas ele nunca tinha batido em mim. Mas eu acreditava que se eu apanhava daquele jeito dela, o dia que ele resolvesse bater em mim, a coisa ia ser feia. Eu não sei se era assim contigo. Mas a gente é estimulado a acreditar em coisas que a gente nunca viu acontecer. Desde sempre. Sim ou não? E infelizmente, na igreja não é diferente. Você chega na igreja com uma fé. Quer ver? Quase todo mundo busca um primeiro contato com a igreja quando está enfrentando uma grande dificuldade. Isso não é feio para ninguém. Quase todo mundo chega e tem um primeiro contato quando está enfrentando alguma dificuldade. Seja ela uma dificuldade de enfermidade, uma dificuldade com a família, algum problema com o filho, pai, mãe, essas coisas, entende? Tu vem para buscar por alguém, né? Ou então tu mesmo está tendo alguma dificuldade financeira. Algumas coisas assim nos estimulam a procurar a fé. Às vezes procuramos de imediato a igreja cristã, Jesus, a igreja evangélica, né? Essas organizações que a gente tem aí, quantas denominações. Mas às vezes procuramos outras religiões também, né? Quantos aqui já tiveram experiência com outras religiões? Né? Igreja católica, né? Também, né? Muitos, né, de nós tivemos experiência com outras religiões, né? A igreja católica, tanto a parte também do kardecismo, a parte das religiões africanas, aquela coisa toda. Existe uma gama de outras religiões também, e cada dia que passa tem umas coisas mais diferentes, né? E tem umas religiões que dizem que não são religião, mas são. Tem umas que dizem que são religião, mas na verdade não são. São negócios, são comércio. Mas em todas elas não é muito diferente o motivo pelo qual nos faz chegar até lá. Nós estamos com um problema. E por isso nós chegamos lá. Só que não foi diferente conosco. Talvez não tenha sido diferente com vocês. Mas, pensem comigo. A pessoa procura uma igreja ou procura a fé por causa de um problema. Ok? Se esse problema é sanado,
a tendência é essa pessoa recuar. Resolvi o meu problema, vou embora. Quantos ficam no restaurante esperando até a janta, até ter fome de novo? Não fica. Tu almoça e vai embora. Terminou a tua fome, passa o cartãozinho, até logo. Né? Chega no meio da tarde, começa a dar fome de novo, e de noite, se tu não tem nada em casa, tu tem que procurar algum lugar para comer novamente. Não é? Assim também, às vezes, é o motivo pelo qual nós procuramos a igreja. Só que, por medo, por estratégia humana, e eu não sei que tamanho é esse problema, mas é muito grande. Muitas organizações que tendem a satisfazer as dificuldades através da fé, procuram garantir que os seus membros ou adeptos continuem tendo problemas, para que eles não se desvinculem, percam o vínculo. E aí, vira o culto aquela busca incessante de estimular os teus problemas que estão ocultos dentro de você, para que você se sinta tão mal a ponto de pensar que não pode sair de dentro da igreja. Já pensou nisso? No tamanho dessa bagunça? Você chega aqui achando que está mal, daí eu digo que você vai ficar bem, daí no próximo culto você acha que está bem, eu digo, não, agora vai tudo piorar, porque tem muita coisa pior aí dentro. Vamos começar a procurar. Porque eu não quero que você deixe de acreditar que precisa ser salvo. Entende disso? Entendeu isso? E aí, quando eu falo isso para você, eu estou dizendo porque também sofremos pela intervenção da cultura religiosa que nos faz acabar hora e outra fazendo isso, seja num aconselhamento, seja até mesmo num culto. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque nós não estamos falando aqui de dependência química, aonde você vai ouvir um psiquiatra te dizer que você nunca vai ser curado e que só por hoje você está bem. Nós estamos falando aqui de transformação do entendimento, de mudança de vida, de morrer para uma velha vida e nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não conhecerá o reino. Nós estamos falando de um novo nascimento. A gente está falando que a fé que te traz até a presença de Deus, não simplesmente um culto onde tem pessoas reunidas, onde tem a presença, aquela presença. Não, estou falando de sentimento, sensações. Eu estou falando aqui de te trazer até o teu lugar de humildade, de humilhação, de dizer, me rendo, não tenho mais força para continuar e preciso de ajuda. A fé que te traz a isso, ela deve ter o mesmo caminho que te leva a se prostrar, deve ser o mesmo que te faça entender que não há lugar para você que não prostrado. Porque na verdade, se nós pararmos para pensar, em nenhum momento nós ficamos plenamente curados. Em nenhum momento nós estamos santos. Em nenhum momento deixamos de depender de Deus. Porém, meu irmão, a nossa capacidade de compreender a fé em Deus e as coisas de Deus, ela é muito limitada. E tem muita gente nos ensinando, de maneira muito simples, aquilo que é impossível de compreender. Entende? Se eu dissesse para você assim, ó, tá vendo esse microfone? Ele é complexo, né? Eu não sei o que tem dentro e o que faz sair daqui, captar naquela anteninha lá e fazer ficar muito mais alto as coisas. Não faço ideia como é que isso aqui acontece. Não faço, mesmo. Se eu disser para você que microfone funciona assim, ó. Eu vou ali na rua, vou numa árvore, pego ele e saio falando. É assim que funciona. Você é capaz de acreditar que pode ser assim? Se microfone, que é só um microfone, é isso, como é que você pode pensar que a tua vida é por acaso? Como é que
você pode pensar que na tua vida as coisas se resolvem assim. Não, é coisa simples. Existe uma complexidade muito grande que te faz ser quem tu é, fazer o que tu faz e tá passando pelo que tu tá passando. Só que não me adianta eu acreditar. Pensa comigo, volta para cá. Não adianta eu acreditar que se eu procuro na minha fé tá sempre com um problema para me manter firme. Alguém te ensinou isso. Se bobear até eu. Tem gente que pensa assim, quer ver? Por que eu estou falando? Te ensinaram que é coisa simples assim. Eu estou bem. Ai, mas estou me sentindo meio longe de Deus. Ah, devo estar em pecado. Ah, o que está acontecendo? Está tudo muito bom, daqui a pouco vai dar um problema. Porque eu estou precisando. Ai, meu Deus, o que houve? Ai, estou longe. Ai, eu preciso. Quanto tempo eu não choro na presença de Deus? Aí começa a procurar dentro de si, começa a se ansiar e procurar dentro de si motivos para se entristecer, para poder chegar perto de Deus. Porque sabe, pensa que dentro de si não funciona de outro jeito. Se eu não tiver uma tragédia muito grande na minha vida, eu não vou conseguir estar perto de Deus. E fica fazendo drama. Você conhece alguém dramático? Conhece alguém dramático? Sabe, não? Aquela pessoa que sempre, do corpo está tudo numa boa. Tu olha para ela, mas tu não sabe o que eu tenho passado. Daí ela dá aquela pausa para inventar um problema. Para inventar um problema, não é? Não tem? Parece que eu tenho que estar sempre sofrendo. Quero dizer uma coisa para você hoje, meu irmão. Apóstolo Paulo, passou muito tempo sofrendo, muita agonia, foi perseguido, teve um monte de história triste. Na segunda viagem missionária de Paulo, que conta ali a partir do capítulo 14, 15, por ali, de Atos dos Apóstolos, ele vai a uma cidade chamada Tessalônica. Tessalônica, embora seja uma cidade com um nome bem estranho, era uma cidade muito importante. A passagem de Paulo foi muito pequena nessa cidade. Mas essa cidade, ela era a capital da província da... Me esqueci. Macedônia? Era, Macedônia. Deixa eu ver também. Alguém sabe? Então eu posso falar qualquer coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Província da Macedônia. O que acontece? Hoje existe um país que se chama Grécia. Você já ouviu falar na Grécia? Sim. Qual é a capital da Grécia? Atenas. Paulo teve em Atenas? Teve, né? Sabe onde é que ele teve antes? Em Tessalônica. Sabe por quê? Porque a província da Macedônia era a metade norte da Grécia. A província da Acaia era a metade sul. A capital da província de Acaia, diz assim ali, da Acaia, estranho, né? Da Acaia, né? A capital da província da Acaia era Atenas. E a capital da província da Macedônia era Tessalônica. E o que acontece? Ele chegou nessa cidade depois de ser corrido, né? Da outra cidade lá que era Filipos, né? Que a gente já falou a história e tudo mais. Ele foi corrido de lá, chegou na província da Macedônia e apresentou o evangelho na província da Macedônia, em Tessalônica, e apresentou o evangelho para aquele povo de lá. Conta, nos 10 versículos só, que tem, contando essa história de Paulo nessa cidade, conta o seguinte, que ele apresentou a mensagem da salvação de Jesus Cristo para aquele povo, e que alguns deles se converteram, mas muitos não judeus convertidos ao judaísmo o seguiram. Ou seja, a Grécia não tinha nada a ver com judeus. Era um povo onde não tinha judeus, né? Você sabe disso.
Tanto é que Paulo, quando chegou lá em Atenas, ele caminhava lá naquele lugar, onde tinha tantos deuses, e ele olhou um altar onde não tinha Deus nenhum, escrito Deus desconhecido, e ele disse, é aquele ali que eu vou apresentar para vocês hoje. Lembra dessa história? É muito legal. E o que acontece? Na Grécia não tem nada de judeu lá. Por isso que nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses não fala nada de lei. Mas existia muitos não-judeus que eram convertidos ao judaísmo. Por que isso é importante? Só para a gente saber para quem é que ele estava escrevendo. E dizia também que muitas mulheres da alta sociedade se converteram ao judaísmo. Se conta que as mulheres da alta sociedade se converteram, quer dizer que os homens das mulheres da alta sociedade não se converteram. Isso devia ser um problema. Mas não só esse era um problema, mas os judeus que estavam lá, eram a minoria, mas estavam lá, se aborreceram pelo fato de que aqueles que tinham lá se convertido ao judaísmo, começaram a se converter ao caminho e à igreja do Senhor Jesus Cristo, através de Paulo. E eles juntaram alguns, e o texto diz, os malandros da cidade, para fazer bagunça, para dizer que eles estavam bagunçando a fé. E dizer para os gregos ali, para aquele povo, que existia um outro rei, que eles estavam anunciando um outro rei que não era o rei deles. E o que aconteceu? Mais uma vez, Paulo foi perseguido naquela cidade e escondido dentro da casa de um homem chamado Jabão. Olha a cola. Jabão? Cadê o Jabão? Aqui. Só um pouquinho, irmão. Perdi o homem. Aqui. Jazão é melhor ainda, né? Tem tanto nome bíblico que a gente não vê na rua, né? Jazão, imagina? Tá o nome do nosso filho, cadê a minha esposa? Ela tá com as crianças. A gente não decidiu ainda, né? Acho que não vai querer. Jazão, né? Esse cara foi preso no lugar de Paulo para que Paulo conseguisse escapar. E assim acabou a história de Tessalônica. Assim acabou a história. Só que quando Paulo estava lá em Atenas, ele passou aquele tempo lá em Tessalônica, ele se envolveu tanto com aquele povo, que ele se apaixonava pelo povo. Você já viu eu falando essa história muitas vezes, que ele tinha muito amor por aquelas pessoas. E o que aconteceu? Ele enviou Timóteo para ver como as coisas estavam. Ele enviou Timóteo para ver como as coisas estavam. Timóteo retornou para ele, falando que a igreja tinha crescido muito. Mano, lembra que a igreja era composta por algumas pessoas de lá da cidade, alguns que eram judeus e tinham se convertido, que eram não judeus tinham se convertido ao judaísmo e estavam migrando para o evangelho, e algumas mulheres, e estavam sendo perseguidos pela igreja, pelos judeus. Então assim, a base de fé, a sustentação que eles poderiam ter, eles não tinham. Mas quando Timóteo foi lá e retornou dizendo que a igreja tinha crescido muito, e eles amavam muito uns aos outros, eles exerciam a fé de uma forma bacana, aquilo encheu o coração de Paulo de alegria. Porém, eles tinham um problema. Assim como Paulo e a maioria dos discípulos na época, todos eles acreditavam que eles não chegariam até a morte sem que Jesus tivesse voltado, né? Sabe, Jesus foi, mas ele vai voltar para nos levar e quando a bagunça estiver feita aqui. Não é? E eles acreditavam que Jesus ia voltar antes da morte. Mas isso daí já conta 50 depois de Cristo. E há quem diga que as cartas de Paulo a Tessalônica sejam as últimas cartas, as últimas cartas escritas, as coisas mais antigas, as últimas coisas escritas da Bíblia. As mais recentes, E o que acontece? A galera começou a morrer. E aí começaram a morrer. E aí Jesus não voltou. E um monte morreu. Mas eles cumpriam e exerciam a fé da mesma forma ali, bacana, andavam juntos, andavam em fé, em comunhão, tinham paciência uns com os outros e tal, que é coisa rara hoje em dia.
E eles começaram a morrer. E aí eles pediram para Timóteo solucionar uma dúvida deles. Por que as pessoas estão morrendo e Jesus não voltou ainda? Por que as pessoas estão passando pela morte se a promessa era que elas não iam passar pela morte? Jesus não tinha morrido a morte delas. E aquilo ali causou uma perturbação tão grande na vida deles, que tudo aquilo que parecia que eles estavam vivendo correto, começou a perder o valor diante da informação que chegou até Paulo. Pensa comigo. Tá tudo bem, a igreja está tocando e nós estamos... Imagina, cara. Imagina que chega alguém aqui na cidade e pregue. Não conta, não registra direitinho quantos anos Paulo ficou em Tessalônica, se ficou ano ou não. Mas chega alguém e passa uma temporada pequena por aqui e junta poucas pessoas e começa uma perseguição e as pessoas têm que sair. Os líderes têm que ir embora. E aí passa algum tempo, não era muito tempo, mas passa algum tempo e se tem notícias de que aquilo cresceu de uma forma muito grande. Eu pergunto para você, eles estavam fazendo certo ou não? Estavam. O amor deles era muito grande. E Paulo elogia o tempo todo, e Paulo, geralmente ele não gosta muito desse negócio de elogiar. Ele capricha mais no resto. Olha só. Começa a carta de Tessalônica dizendo assim: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Deste modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia, no norte, e da província da Acaia. Ou seja, todo aquele país foi tomado pela verdade que foi apresentado lá. E Paulo teve em pelo menos umas 5 cidades das 2 províncias. E a mensagem que foi anunciada em Tessalônica chegou em todo o país. Por causa deles. Porque eles entenderam. E aí ele continua dizendo assim: fomos muito combatidos. Só um pouquinho. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem dos outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós amávamos vocês. Irmãos, vocês com certeza lembram como trabalhávamos para nos sustentar. E ele dizia, daí no versículo 10, capítulo 2, vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto, sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Nós os animávamos e aconselhávamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, para que os chama para terem parte no seu reino. Irmãos, Paulo fez a parte dele da melhor forma. A igreja recebeu da melhor forma. E eles tinham um problema agora. Eles queriam saber o que ia acontecer com os que morreram. E pior, imagino que o pior, eles queriam saber o que ia acontecer com eles se eles morressem antes de Jesus voltar. Eles tinham todos os elogios de Paulo, mas mesmo assim, eles tinham um problema que se tornou tudo o que eles tinham para viver. Eles só queriam saber do que ia acontecer depois que morressem. Aí Paulo escreveu para eles uma carta. E nessa carta ele escreveu o seguinte,
Vocês leram comigo. Nós que somos do dia, devemos estar no nosso juízo perfeito. Ele diz o quê? Nós encontramos a salvação. Vocês são salvos por meio de Cristo. Aqueles que vivem nas trevas, eles vão encontrar o juízo deles. Mas nós que vivemos no dia, nós precisamos estar no nosso juízo perfeito. E fala o que mais? Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança da salvação como capacete. Lembra como eu comecei a falar com vocês hoje qual era o nosso problema? Que a gente às vezes procura ansiedades nossas para servir como combustível para a nossa fé. Não é verdade? Eu procuro um problema dentro de mim para que a minha fé seja estimulada a continuar. Lembra que eu falei que isso é um vício que vem das igrejas, que ficam tentando dizer para você a cada dia que passa que você tem mais problema para que você não saia da igreja. E isso acaba entrando dentro de nós e a gente pensa que tudo o que a gente precisa fazer é procurar problemas dentro de nós para que esse problema seja um combustível para que a gente mantenha a nossa fé. Eu estou falando aqui de um povo que fez um trabalho muito bem feito, que foi forjado dentro de um princípio que vem de Cristo, porque eles nem mesmo judeus eles eram. Eles eram um povo que conheceu o evangelho puro, genuíno, e conseguiu fazer um trabalho que chegou a ser reconhecido em todo um país. Imagina, cara, que nós estamos aqui encharqueados e fiquem sabendo do evangelho que é anunciado aqui, até lá onde a Graça está, no Acre. Tá certo que a Grécia é muito menor que o Brasil, mas mesmo assim, imagina que um trabalho seja reconhecido. E não seja reconhecido por causa do dinheiro e das coisas que tem, não, mas pelo amor que se sente um pelos outros, pela paciência que se tem no desenvolvimento da fé das pessoas. Que é tudo o que precisa ser reconhecido em um lugar. E aí nós aqui, dentro de um trabalho bem feito, ficamos procurando angústias e ansiedades de coisas que nós ainda não passamos. É você hoje, acabou de saber, poxa, estou bem, ufa, olha só, estou em pé, ontem estava na cama, olha só, ontem estava desempregado, hoje consegui comer, mesmo não tendo fonte de renda. Hoje estou bem, olha só como Deus estabeleceu a minha família. E aí eu fico agoniado, porque eu não sei se amanhã eu vou morrer ou não vou. Eu fico procurando dentro de mim alguma aflição para estimular a minha fé. Para que eu tenha um porquê chorar e fazer um drama na presença de Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas eu faço isso. A gente é viciado a fazer drama. Porque os adolescentes da malhação, eles viram rebelde, né? Na malhação eles não usam droga, né? Só aqueles bem feios, estranhos, né? Mas aqui tem muito filho que começa a usar droga para ver se chama a atenção do pai. Começa a fazer tudo ao contrário do outro irmão que faz certo para ver se o pai ouve. Mas eu quero dizer para você, esses dramas não são necessários. Porque se talvez tem um pai que não te dá atenção, ou teve um pai que não te dá atenção, ou é um pai que não dá atenção, Deus é um pai que não desvia o olhar de você. E nós não precisamos fazer drama. Nós não precisamos procurar angústias dentro de nós. Aquele povo começou a pirar, pensando o seguinte: não, mas nós estamos fazendo tudo certo, Paulo só nos elogia. E ele teve que escrever 2 cartas para dizer a mesma coisa. Paulo só elogiou o que eles fazem. E eles estavam agoniados, tá, mas e quando eu morrer? Quando tu morrer, tu morreu, tu nem vai te lembrar. E enquanto tu está vivo, tu está pensando quando tu vai morrer. Enquanto tu está aqui hoje, tu está pensando o que vai acontecer amanhã. Se basta a cada dia o seu próprio mal, vamos aproveitar o mal de hoje. E se o mal de hoje já foi solucionado, amém, vamos curtir e relaxar. Não é? Cara, eu vou falar só esse exemplo e não vou fazer mais nenhum comentário a respeito do Grenal. Por que você está rindo, irmão?
Ainda mais que o tio Chico veio hoje. Aí, em respeito. Respeitar. E aí, cara, tá lá o Renato Gaúcho na entrevista, depois do Grenal. Acabou de passar um sufoco, começou o jogo tomando um calor, achando que ia perder. Aí conseguiram fazer um baita no jogo, ganhou. Aí chega o primeiro repórter e pergunta pro cara assim: tá, e agora que tu já tá te preparando aí sem o Jeromel pro próximo jogo? Bom, mas peraí, cara. Vamos curtir a vitória primeiro. Depois eu começo a me preocupar de novo. Não é assim. Na nossa vida não é assim. Tu acabou de contar uma benção e já vem outro tentando te tesourear. Tu tá alegre hoje por uma coisa legal que aconteceu. Aí vem sempre um, ou tu mesmo, porque a gente é bom em nos boicotar. E já começa a dizer para ti assim: mas complicado esse negócio, né? Teu filho foi para a igreja e se batizou. Mas esse irmão, qual é a igreja? Cara, ele não está lá fumando maconha no parcão, ele está na igreja. Mas pode ser qualquer uma, já é melhor do que está lá. Mas esses pastores são tudo ladrão, vão roubar o dinheiro, mas ele não tem. Se não tem, se ele pede 10 pila para comer um X e não come com 10 pila mais. Já começa a se agoniar. Sabe, mãe, né? Nós falamos de mãe, né? A mãe gosta, né? Dá aquela, né? O filho acabou de ser aprovado no vestibular. Botou no status. 5 minutos depois. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vão aceitar ele lá, será, na universidade? Vai para Porto Alegre. Ai, meu Deus do céu. Por que Deus faz isso com a mãe? Ninguém aguenta uma mãe assim. Aconteceu hoje algo bom. 2 minutinhos depois eu já estou agoniado com o que amanhã pode acontecer de ruim. Não é assim com você? Comigo é. Eu pedi para Deus, no dia 1º de janeiro desse ano, aqui no culto, quem estava aqui se lembra: eu quero parar de sofrer, meu Deus. Eu sofro quando o irmão chega, eu sofro quando eles vão embora. Eles chegam, eu fico pensando, mas quando vem de outra igreja, meu Deus do céu, será que nós vamos conseguir ajudar eles o suficiente? Poxa, eles estavam bem na outra igreja com a pessoa. Porque já aconteceu de vir para cá e se desviar, né? Estava na outra igreja, troca de igreja para cá e se desvia. E aí eu já fico agoniado, né? Meu Deus, o que vai ser? Chegou e agora? O cara faceiro, olha para ti assim, nunca vi uma coisa tão assim, papai, Deus, olha só como é, como não é. E tu já tranquilo, mas a cabeça assim, já vai que ele vai embora um dia. Para, né? Vamos acalmar o nosso coração. Olha para o irmão e diz assim: irmão, vamos ser felizes? Vamos ser felizes? Tá com vontade de ser feliz? Os colorados, vamos ser felizes, colorado? Não tem problema. Domingo não, quarta. É quarta, tio. Tu nem sabe, tu abandonou esse negócio. Né? Então assim, vamos ser felizes. Vamos desfrutar do que há de melhor. Olha só o que Paulo diz para o pessoal de Tessalônica. Olha só que legal, cara. Versículo 9. Eu li um monte de coisa e não disse onde é que estava para vocês, né? Só ler todo. Tem 5 capítulos só, cara. Você vai achar isso que eu falei. Versículo 9 do capítulo 5. Olha só que legal. Eles agoniados, querendo saber o que ia acontecer quando eles fossem morrer. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu quero te trazer aqui para essa realidade. Deus não te escolheu, não te chamou para que tu viva sofrendo. Isso não quer dizer que tu vai sofrer perseguições, vai ter problemas. Não quer dizer que tudo vai dar certo na tua vida. Mas Ele te chamou para ser salvo por Cristo Jesus. Ele não te chamou para a ira vindoura, para aquele momento de desgraça. Porém, diz ali, né?
nem aqui, é no outro texto que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, o resultado, no 2 Tessalonicenses 2, capítulo 11, diz assim, por isso Deus envia, versículo 12, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Eu quero dizer para você o seguinte, se nós vivemos uma vida de pecado, a gente vive uma vida longe de Deus e a gente está sujeito a passar por essa ira sim. Mas eu quero dizer para você que Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para tu sair dessa vida de pecado e vir para perto dele. E abandonando uma vida de pecado, de desfrutar dos prazeres desse mundo, né? Daquelas coisas que são erradas. Ele te chamou para você sair desse mundo e viver perto dele. E viver perto dele é se apropriar da salvação que vem de Cristo. E desfrutar de ser salvo. Sabe? É de ter a segurança de que ele te ampara. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Que você está seguro em Cristo? Que Ele tem poder para te salvar, para te perdoar dos teus pecados? E na verdade, só existe uma dependência, é que tu queira Ele. E há quem diga que nem existe essa, mas eu acredito assim. Que tu queira isso. Eu quero viver assim. Se você quiser viver longe de Deus, você vai viver longe de Deus, cara. E aí sim você tem que se preocupar o que vai acontecer quando você morrer. Agora, vivendo perto de Cristo, é desfrutar de tudo aquilo que a gente tem aprendido dia após dia. Sabe? Poxa, se eu digo para vocês assim, irmão, tu tem que amar o teu irmão, como Jesus te amou. Sabe? Tu tem que te dedicar e te sacrificar por eles. Pô, beleza, vive isso, cara. Experimenta. E seja feliz. Sabe? Deixa de ser egoísta e começa a viver uma outra vida, uma vida de servir os outros. Poxa, experimenta. E vive isso. Você vai ter a chance de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como a Kelly falou no louvor. E vamos curtir esse momento. Mas se hoje você pediu para Ele para ser transformado em uma área, e veio uma adversidade, um problema e aconteceu, calma o teu coração e lembre-se que Deus continua contigo, Jesus ainda morreu por ti e ainda há salvação na tua casa. A única coisa que está acontecendo é que tem algo que não está nas tuas mãos. E não te aflige porque está na mão de Deus. Você consegue entender isso? Que para estar na mão de Deus tem que estar longe das tuas. E tem gente que fica nervosa porque não está na tua mão. Acalma. Acalma. Deus não te chamou para ira. Ele te chamou para ser salvo. Ele te chamou para ser salvo, para viver bem. Sabe o que aconteceu com o povo de Tessalônica? Ele mandou essa carta para eles. Aí não conta direito como é que foi esse mecanismo aí. Mas Paulo teve que escrever outra carta. Por isso tem 1ª e 2ª Tessalonicenses. E na 2ª, deu para ver que Paulo estava com menos paciência, porque em vez de 5 capítulos, ele escreveu só 3. E para piorar a conversa, eles começaram lá em Tessalônica a dizer que Jesus já tinha vindo. Ah, Paulo está dizendo isso, eu acho que Jesus até já veio. E se já veio, nos deixou. E aí teve aqueles que viviam, né, na igreja e faziam e trabalhavam e tudo mais, que começaram a dizer, então se Jesus já veio, eu não vou fazer mais nada. E começaram a viver dependendo da misericórdia dos outros, assim. Vagabundos, vadios, pararam de trabalhar e viviam às custas dos outros. E Paulo ficou sabendo dessa notícia também. E na verdade eu acho que isso já era um problema que tinha lá, entendeu? Até porque Paulo falou um pouco disso na 1ª carta também. E aí, Paulo teve que falar para eles um resumo bem legal daquilo que vai ser o fim dos tempos.
que ele faz um resumo em 3 personagens de como as coisas vão se dar quando tudo acabar. E está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala da revolta contra Deus, do perverso que haveria de vir e da misteriosa maldade que alcançaria toda a humanidade. Ele fala disso como quem diz o seguinte: ainda não veio a Cristo, Jesus ainda não voltou, porque algumas coisas que têm que acontecer ainda não aconteceram, mas vão acontecer. E aqueles que vivem longe de Deus, aqueles que vivem querendo os prazeres do pecado, aqueles vão sofrer a condenação, sim. Mas aí, na carta, ele faz uma oração, pedindo para Deus algo muito importante. Olha só que legal. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos. Na verdade, essa tradução está meio mal feita nessa parte, que diz assim: Deus os escolheu desde o princípio para serem salvos. Não tem como ser salvo primeiro que os outros, né? Como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. Olha o que ele está falando deles. Pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando com eles, lembra o que aconteceu. Ele disse para eles não ficarem aflitos por causa da morte, né, que Deus não chamou eles para ir e tudo mais. Ele teve que escrever outra carta por causa que eles ainda estavam preocupados com a morte. Versículo 15. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta, aquela carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Ele pede para Deus agora, meu irmão, o seguinte. Na primeira ele diz o seguinte: que vocês usem uma couraça de amor e de fé, que no capacete de vocês exista a esperança da salvação. Paulo gosta desses elementos de guerra, mas aqui ele não está falando de espada e nem de escudo, ele está falando só de couraça e capacete. Ou seja, ele está dizendo: vocês precisam de fé, de esperança, de amor, de certeza de salvação para conseguirem resistir aos ataques desse mundo. Mas na segunda carta ele já diz o seguinte: eu vou pedir para Deus para que Ele encha vocês de quê? Para que na sua bondade Ele encha vocês de coragem, de esperança e que o coração tenha ânimo para vocês fazerem, para que vocês testemunhem a respeito da fé. Paulo está dizendo assim: eu disse para vocês o que fazer, como olhar para a mensagem. Agora, meu irmão, irmãos, eu só peço para Deus o seguinte: que Ele enche o coração de vocês, que Ele dê força para vocês, porque na verdade é Ele quem faz. Na verdade é Ele quem faz. Se vocês não conseguirem entender depois dessa carta, que o mais importante vocês já têm feito. Vocês ainda têm fé. Vocês ainda têm coragem para enfrentar o Evangelho. A dificuldade que é de seguir nesse caminho. Vocês continuam sendo um exemplo de igreja. Mas eu quero dizer para vocês: acalmem o coração de vocês, porque tem muita coisa para acontecer antes que Cristo venha. Mas mesmo assim, Deus chamou para ser salvo. Tanto aqueles que já morreram, quanto aqueles que ainda estão vivos vão fazer parte dessa glória. O que a gente precisa é manter a fé firme. A gente precisa ter coragem. Irmão, a gente precisa ter esperança. Eu quero te chamar a atenção hoje para uma coisa, mano.
Às vezes a gente fica procurando motivo, procurando coisa para fazer um drama e para a vida ser sempre mais difícil do que ela é. Sabe? Sabe quando tu vai contar uma história e dar uma pesada nela? Para ela ficar pior? Para ela ficar pior. Eu quero te dizer o seguinte, tu deveria fazer o contrário. Tu entender que por mais pesada que ela possa ser, ela está na mão de Deus e Ele é poderoso demais para sentir peso. Ele tem força e Ele te dá essa força. A gente precisa entender que o que a gente tem para viver é fé. E essa fé nos traz esperança. De que embora as dificuldades estejam aqui, o nosso Deus, o nosso Pai também está. E Ele é poderoso o suficiente para nos dar tudo o que a gente precisa. Inclusive o ânimo para continuar. Então, meu irmão, minha irmãzinha, nós não precisamos passar por tragédia para ter fé. Embora Deus acabe usando algumas circunstâncias para que a gente retorne para Ele. Porém, você não precisa ficar cavocando aí. Já basta o mal do seu dia. Mas o de hoje já se foi. Porque está na mão de Deus. A gente tem que ter esperança. O motivo da gente continuar a congregar em uma igreja nunca deve ser a gente continuar tendo problemas. Mas sim, a gratidão que preenche o nosso coração. E o desejo que outras pessoas desfrutem da alegria de viver no Evangelho. Você entende isso? Alguma pessoa mora na sua casa e não vai na igreja? Na sua família, assim, pai, mãe e irmão. Tem alguém que não vai ainda? Ele consegue ver muita alegria na tua vida de viver o Evangelho ou está sempre, ó vida, ó tristeza, sempre tem um problema. Pastor, o fulano, a ciclana, ai, lá são tudo assim, parece bom, mas quando passa um tempo tu descobre. Passei 3 dias, lembra do Alto da Compadecida? 3 meses, sem comer, sem beber, em uma cama, ninguém foi lá. Lembra? O coronel lá não deu bola para ele. Mano, que a nossa vida seja motivo de ânimo, mas tem que ter. Olha pro teu irmão, tá animado aí, irmão? Ô, irmão, foi só um Grenal, irmão. Jesus te salvou, cara. No céu não vão jogar tudo no mesmo time. Não, cara, assim, ó, tem que ter motivo de ânimo o Evangelho. Sabe? Poxa. Vamos ficar pensando na morte da bezerra que nós nem temos. Né? É difícil. É difícil às vezes, porque parece que ser cristão eu tenho que carregar a minha cruz, então eu tenho que andar cocado assim, passando dificuldade. Quando tu tá andando assim, porque tu tá sentindo peso mesmo, que é um problema, mano, tudo bem. Faz parte, vamos lá, nós vamos andar junto contigo, vamos te ajudar a carregar. Agora eu quero dizer o seguinte, quando não tem, para de inventar drama. Para de procurar motivo para ser ruim a vida. Porque Jesus é muito maior do que qualquer um dos seus problemas. Então, lembre-se, você não precisa fazer nada para chamar a atenção de Deus. Ele é o teu Pai, Ele te ama. E Ele está sempre olhando para ti. Até na hora que tu não quer. Está sempre olhando. Se tu está fora, mano, é hora de voltar. E se animar e viver na fé. Viver na fé é o que nos resta. E é bom. Porque quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, a gente tem a segurança de que alguém que é plenamente capaz de resolver tudo, vai resolver tudo. E por mais que seja de um outro jeito que não seja o nosso, ele já está resolvendo tudo. Então eu só tenho um motivo para me animar, para me encher de coragem. Prosseguir, cara. Sabe, poxa, hoje não foi legal, cara, mas ainda bem que eu continuo vivo, amanhã vai começar outro dia. Sabe? Imagina que Deus parasse de olhar para nós cada vez que nós deixássemos de agradecer algo que Ele fez por nós. Será que Ele ainda olharia para alguém? Você não é conduzido por elogios,
E também não é conduzido por qualquer outro tipo de lamentação e de misericórdia. Você tem um pai que te ama e que não gosta dessa cena. Ele quer te chamar para perto. Seguir nesse caminho bacana que é o Evangelho, cara. Fazer pelos outros mais do que fazer por ti mesmo. Se orgulhar de ser igreja. Poxa, eu tenho vivido na fé. Não está sendo fácil. Não, mas eu estou vivo, eu estou feliz. Conversei com o pessoal antes do batismo e eles disseram para mim assim: Maurício, não tem serviço, coisa não está fácil. Lá em casa nós estamos atrás de promoção a cada dia que passa. Mas nunca tive tão feliz. Até que as coisas não estão tão mal lá. Cadê o sorriso, mano? Onde é que está? Cadê aquele brilho de ser grato? Tem que passar por uma tristeza para depois vir dar um testemunho? Sabe? Eu me lembro quando eu me converti, a última história que eu vou contar. Eu era bem novinho, tinha 13 anos. E a gente ia num grupo caseiro na casa do Claudinho. E me lembro que tinha uns guri bem da barra pesada ali, uns guri andavam de skate, era tudo maconheiro, tudo louco. E eles começavam a contar as histórias deles, e era só história horrível. Daí tu olhava para aqueles, pareciam bem nerdzinho assim, que bom, esse daí deve ser melhor, né? Eu sou pior que esse, né? Não, daí, não tinha pai, não tinha mãe, tinha morrido todo mundo. Eu disse, e agora? O que vai ser o meu testemunho? Eu não tenho nada para contar. Eu fiz nada, meu pai e minha mãe estão lá. O que eu vou contar de tragédia? Porque parece que tem que ter uma tragédia, porque senão as pessoas não vão te dar ouvido. Eu digo, não, cara, não tem tragédia. Depois eu fiz um monte de coisa errada, daí eu tinha testemunho da tragédia. Mas tem um monte de galera aqui hoje, cara, que consegue viver e passou ileso. Amém. Isso é muito difícil. Quando você contar isso, tem que ser cheio de alegria. Se teu casamento, cara, tu conseguiu ali, seguinte, encontrei minha esposa, estou na igreja, agora vai dar tudo certo, nós vamos casar. Nós vamos casar e nós vamos ter filhos, os nossos filhos vão estar correndo aí pela igreja junto com os outros, amém. Vai esperar o teu filho usar droga quando tiver 14 anos para tu dar um testemunho na igreja, cara? Não! Que bom! Que bom que tu ainda está casado e espero que tu continue. Que bom que tu decidiu viver com Jesus. Continua. E as coisas vão andar no trilho certo. E você vai ter motivo de alegria. Mas não, tudo é uma tragédia, tudo é um drama. Eu preciso, e agora o que eu faço? Cara, para. Tá muito monótono assim, eu tenho que fazer umas coisas. Cara, vai dançar. Quer sofrer? Vai viver para Jesus então, né? Sabe? Tá tudo bem, tô cristão, tô na igreja ali, solteiro, né? Quer sofrer? Não vai arrumar namorado do mundo, vai ser missionário na África. Quer sofrer, vai ser missionário na África, meu irmão. Não vai arrumar um namorado do mundo. Porque missionário na África ainda vai ser útil o teu sofrimento. Agora arrumando namorado do mundo, tu vai sofrer de graça. Só vai perder tempo. Mas do mundo, tô falando daquelas pervertidas mesmo, louca. Aquelas que é o que tu procura lá que não acha aqui. Sabe? Vai dar problema. Eu preciso te convidar, meu irmão, hoje, a aproveitar o teu melhor momento, que é hoje. Hoje é o melhor. Deus te encha de coragem para continuar enfrentando. Passou aquelas coisas ruins. Outras ruins tem ali na frente. Mas hoje, amém. Vamos celebrar. Vamos agradecer. Eu queria hoje te convidar a agradecer. Sabe agradecer? Sabe ao quê? Porque quando tu disse para o Senhor que seja feita a tua vontade, Ele fez. Sabe quando você na sua oração disse para Deus que seja feita a tua vontade,
Eu quero te dizer que Ele fez. E a vontade dEle te trouxe até aqui hoje. E foi bom. Foi bom. Só há motivos de você se alegrar. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Hoje eu te convido a agradecer a Deus, porque Ele é bom. Te convido hoje a agradecer a tudo que Ele fez para que você chegasse até aqui. E pedir para Ele que a próxima vez que você venha não seja por um motivo triste, mas seja para agradecer. Amém? Fica de pé no teu lugar então.